Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar do nosso último filo do reino animal, o filo dos cordados. Então a gente vai falar da gente, né? A gente faz parte desse filo. Bom, antes de começar a falar do nosso último filo, vamos fazer uma breve revisão, como sempre, né? Zoologia sempre aí precisa refrescar a memória do que a gente já estudou. Então, quando a gente entrou no reino animal, o primeiro grupo que a gente aprendeu foram os poríferos, depois os quinidários, depois os plateumintos. Quem são os poríferos, professora? A esponja do mar. Quem são os selenterados? Muitas vezes eu chamei eles de quinidários. Selenterados e quinidários, tanto faz. Um exemplo de selenterado é água-viva. Plateuminto, né? E nemateuminto aqui são os vermes, né? O plateuminto é o verme achatado e o nemateuminto é o verme cilíndrico. Moluscos, né? Que é o caramujo, o caracol, o bivalve, né? O mexilhão, a lula, o polvo. Anelídeos, minhocas, artrópodes. Aí a gente estudou várias classes dos artrópodes, né? O aracnídeo, que são as aranhas, o diplópode, o crustáceo, os insetos, tudo faz parte do filo artrópode. E por último, a gente estudou sobre os equinodermos, que são a estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. O pessoal é bem criativo com o nome, né? Bom, e por último, a gente vai falar aqui sobre os cordados, né? O último filo, porém, o estudo vai demorar um pouquinho, porque a gente vai estudar classe por classe com muitos detalhes, tá? Mas hoje a gente vai fazer uma introdução aí dos cordados. Então, quem são os cordados, professora? Peixe, sapo, cobra, tartaruga, eu, você, né? Então, o que que vai unir a gente? A gente estudou que esses seres eram todos unidos por certas características. O que que vai te assemelhar o que que vai te unir a um sapo? Quais são as características que colocam você e o sapo no mesmo grupo, você e um peixe no mesmo grupo? Então a gente vai entender isso hoje, tá? Bom, essas são as características que vão unir a gente. Então, o embrião, todo embrião dos cordados possui essas três características. Então, vamos lá. Primeira, todo cordado, todo embrião na vida embrionária de um peixe, de um sapo, enfim, tem aí o tubo nervoso dorsal, né? O que que é esse tubo nervoso dorsal? É localizado na região dorsal e nos vertebrados, esse tubo nervoso dorsal vai virar aí o encéfalo e a medula espinhal. Mas, professora, nos vertebrados, todos cordados não são vertebrados? Não. A gente vai ver que tem uma galerinha aí que não, tá bom? Segunda característica, notocorda, tá? Que é uma estrutura fri- fibrosa e flexível que dá sustentação ao embrião, para o embrião não enrolar, né? Enfim, ele dá uma sustentação já na vida do embrião. Bom, aí na maioria dos vertebrados, a notocorda vai regredir e vai ter aí a substituição pela coluna vertebral, tá? Porém, em alguns animais aí, os agnatas, que são os peixes sem mandíbulas, que a gente vai estudar hoje, e nos protocordados, a notocorda permanece na vida adulta, não tem essa substituição, tá? Depois, eu vou ter aqui as fendas branquiais, tá? Que aí depende do animal. Se você tem um animal aquático, ele vai se tornar uma brânquia, e nos animais terrestres vira faringe. Então, na gente teve essas fendas branquiais e depois elas viraram uma faringe, tá? Então, a gente respirava por aqui, tá? E aí a gente também tem a cauda, né, pós-anal. Isso, os cordados também. Nós tínhamos uma cauda pós-anal, tá? Depois ela regrediu, graças a Deus, né? Ia ser muito feio. Mas enfim. Então, essas três características é o que une o grupo, é o que une o filo. É muito importante, tá? O tubo nervoso dorsal,
as fendas branquiais e a notocorda. Então, o que une a gente é a vida embrionária, tá? Aí eu coloquei um outro exemplo para vocês do embrião de um cordado, com a presença da notocorda, do tubo nervoso dorsal, das fendas branquiais e a cauda pós-anal. Bom, quem faz parte, então, aí dos cordados? Os protocordados, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre eles. Lembrando, todos eles possuem notocorda, até o que dá nome ao grupo, né? O crânio, ele só vai aparecer a partir dos peixes agnatas, tá? Que são os peixes sem mandíbulas. Depois dos peixes agnata, surge aí a mandíbula e a coluna vertebral, tá? Então, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, mamíferos, répteis e aves, tá? E aí a gente vai depois estudar cada um dessa classe, a classe dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os mamíferos, répteis e aves, tá? Então, a gente vai estudar todos esses animais individualmente. Cada grupo aqui é uma classe. Hoje a gente vai falar aí dos protocordados e dos agnatas, ou também chamados de ciclostomos, certo? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui para vocês esse exemplo, né? esse esquema que fica mais fácil. Cordados. Primeiro, ele é dividido em dois grupos, em protocordados, em vertebrados ou craniados, tá? Ou seja, são vertebrados e possuem um crânio, certo? Dos protocordados, nós temos dois grupos, urocordados e os cefalocordados, que a gente também vai estudar hoje. Vai comentar, né? Que não tem muito o que se falar. Os vertebrados, depois, eles são divididos em mais dois grupos. Os agnatas ou ciclostomos, tá? Que são os peixes sem mandíbulas. Qual é o nosso exemplo? Lampreia e feiticeira. E nós temos os gnastostomas, que são os peixes e os tetrápodes, tá? Quem são os peixes? Ele é dividido em peixes cartilaginosos, tubarão, por exemplo, e os peixes ósseos, que é a tilápia, o salmão, a sardinha. E depois nós temos os tetrápodes. O que são tetrápodes? São aqueles que possuem 4 membros: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Professora, nós temos 4 membros? Sim, 4 patas, né? A gente depois evolui, mas a princípio sim. Professora, e as aves? As aves, a galinha não tem, ela tem 2 asas e 2 patas. Pois bem, a gente vai aprender que as asas são modificações aí, são patas modificadas para o voo. E os répteis, professora, a cobra? Bom, a cobra hoje ela não tem nenhum membro, mas o ancestral dela possuía 4 membros, tá? Bom, vamos falar então dos protocordados, né? Os protocordados, né? A mesma imagem eu coloquei aqui. São os cordados primitivos, né? Então a gente vai encontrar, não são encontrados nem crânio e nem coluna vertebral. Então, eles são invertebrados. Tá vendo como nem todo cordado é vertebrado? Tá? E ocupam geralmente o ambiente marinho. E são divididos em dois grupos aqui. Urocordado, que quando ele é um embrião, ele tem tubo nervoso dorsal e notocorda, porém, na fase larval dele, né? Porém, na vida adulta, isso desaparece. Quando você olha esse animalzinho aqui, até parece um porífero, mas não é, tá? A larvinha dele possui tubo nervoso dorsal e notocorda, tá? Já os cefalocordados, o mais conhecido aí é o anfíoxo, tá? E ele possui tubo nervoso dorsal e notocorda, mas permanece na vida adulta, mas não é substituído aí nem por coluna e nem por medula espinhal, tá? Então, esses dois aqui, urucordado e cefalocordado, é chamado aí de protocordados, tá?
são seres que não possuem nem coluna vertebral e nem crânio, tá? Então, é um cordado invertebrado, tá? Bom, e aí nós temos os agnatas, né? Ou chamado também da classe dos ciclostomos. O que significa ciclostomos? Boca circular, tá? Esse animal não possui mandíbula, olha a boca dele, tá? Ele não possui mandíbula. Eles são animais aí que tem um corpo cilíndrico, né? Fino, e a boca dele é uma boca circular e sugadora. Por isso que esses animais, eles são ectoparasita. Tá vendo essa imagem aqui? Esse aqui é um peixe ósseo, tem mandíbula. Essa imagem eu coloquei para mostrar para vocês o peixe, esses agnatas, ó. Eles estão aqui, ó, fixos no peixe, sugando o sangue do peixe, tá? Ou até mesmo a carne, nem é o sangue, às vezes é o tipo tentando comer ali o animal mesmo, tá? Então, exemplos de peixes agnatas é a lampreia e feiticeira, tá? Então, pessoal, são exemplos aí de ciclostomos, tá? Não possuem mandíbula. Então, eles têm já o crânio, isso é importante falar, eles já possuem o crânio e coluna vertebral, por isso que eles são vertebrados e craniados, né? Porém, eles não possuem aí mandíbula, tá? Eles não possuem mandíbula, certo? Na verdade, o termo mais usado e correto é os craniados, porque os dois aqui têm um crânio, já tem a presença do crânio aí, tá bom? Certo? E aí, pessoal, na nossa próxima aula a gente vai começar a falar desse grupo aqui. A gente vai começar a falar pelos peixes cartilaginosos. E aí, a cada aula a gente vai falar de um grupo dentro desse grupo aqui, tá? Então, a gente vai falar dos peixes, os osteíquides, os condríquides, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só isso, né? Só para a gente entender aí o início do filo dos cordados. Essa imagem é bem interessante, né? Que está bem simplificado a aula de hoje, certo? Beijão, até a próxima.